Olá, varejista! Tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou um dos fundadores da Cresce Vendas e por mais de 7 anos, eu e meus sócios temos trabalhado diversas nuances relacionadas à fidelização, marketing e comercial voltado para varejistas, principalmente supermercadistas. São mais de 3.500 lojas em todo o Brasil que utilizam nossa solução. E nessa aula especificamente eu quero trazer um tema que ele é muito prático para varejistas de todo o Brasil. Um tema onde a gente vai falar um pouquinho de datas comemorativas para o varejo. Seja feriados, sejam dias que a gente comemora algo no nosso país, seja uma homenagem a determinados públicos. E todas essas datas, elas vão servir como um prato cheio para as nossas ações de marketing. Pense o seguinte, para vender, para fazer marketing, para comercializar, o mais importante é a narrativa que você vai contar. Essa narrativa, ela vai reverberar em conteúdo que você vai publicar, na quantidade de produtos que você tem que ter em estoque, no que você vai vender, na forma que o seu cliente te enxerga. Então, é muito importante pensar nas datas comemorativas de maneira antecipada, se programar, ter um calendário anual de ações, onde você consegue ter a total clareza do que tem por vir ao longo de cada mês do ano. E com antecedência você se programa junto aos seus fornecedores, junto à sua equipe de marketing, junto às suas ações comerciais, para que você tenha, naquela data comemorativa, uma ação especial acontecendo, e essa ação especial vai se tornar narrativa e vai se tornar mais um elemento para convencer o seu cliente a voltar na sua loja e poder comprar. A gente precisa tratar o cliente de uma forma muito individual. O cliente precisa ser lembrado que determinada data está acontecendo. Falar de Dia dos Pais, obviamente, é muito simples do cliente lembrar, ele mesmo já vai estar na movimentação de comprar um presente para o pai. Mas falar de Dia do Cachorro Quente já não é tão normal assim, mas é uma bela de uma oportunidade de venda pelo contexto e pela narrativa que você vai contar. Aqui eu trago alguns exemplos muito simples, pensando, por exemplo, em fevereiro, volta às aulas. Muitos pais têm crianças pequenas em casa, então por que não fazer um fevereiro temático, com produtos que tenham a ver com volta às aulas? Se você vende mochila, caderno, lapiseira, caneta, é um belo momento para poder promocionar esses itens, para poder fazer campanhas promocionais que estimulem a venda desses itens. Da mesma forma, março, a gente fala de Dia da Mulher, uma data comemorativa que cada vez vem ganhando mais força no nosso país. Eu preciso tratar as mulheres de maneira diferente, e isso, além de ser bom para a reputação da nossa marca, vai gerar venda, porque se eu promociono produtos que naturalmente eu sei que as mulheres gostam, eu vou incrementar a venda no meu varejo. Outros dias comemorativos muito importantes, São João, em junho, várias regiões do Brasil comemoram essa data. Vender produtos típicos é muito interessante. Agosto, Dia dos Pais. Que pai que não gosta de churrasco? Que pai que não gosta de tomar um vinho, uma cerveja? Por que não homenagear os pais com ofertas de produtos que façam sentido para os nossos pais? Além disso, outras datas importantes, Dia do Cachorro Quente. Quem imagina que essa data pode vender alguma coisa? Mas se o consumidor percebe que hoje é Dia do Cachorro Quente e você anunciou isso, e hoje especialmente tem promoção no pão, na salsicha, na mostarda, no ketchup, você está com uma narrativa nova para incentivar o cliente a lembrar que ele gosta desse produto e querer fazer uma noitada de cachorro-quente em casa. Novembro, Black Friday, não preciso nem dizer da importância dessa data no varejo brasileiro. Mas o que a gente tem que pensar? Uma vez que eu conheço as datas, e a maioria das pessoas também conhece essas datas, eu preciso somente lembrar as pessoas certas que essas datas estão acontecendo. O primeiro passo você já tem, um CRM, para poder conhecer as pessoas, os seus clientes que compram de você todos os dias. Uma vez que eu conheço esses clientes, agora eu preciso começar a personalizar. E para personalizar, o CRM também vai ser o nosso principal aliado. Mas muitas vezes me perguntam, Felipe, o que é esse negócio de CRM? Esse tema às vezes parece complicado. Eu vou em evento e falo de CRM, mas não explica muito bem. É algo que eu escuto frequentemente na praça. E eu tenho uma explicação muito simples para explicar para você o que é o CRM. Eu brinco que CRM é igual quando eu conheci a minha esposa. Quando eu conheci a minha esposa, eu não conhecia ela muito bem, a verdade é essa. Eu tinha uma intenção de me aproximar dela. Então o que eu fiz? No primeiro encontro eu chamei ela para jantar. E eu fui num restaurante mais neutro, né? Não sabia o que ela gostava, convidei ela para ir para um restaurante neutro, tinha todos os tipos de comida. E ao chegar nesse restaurante, eu percebi que ela pediu uma massa, um macarrão, e também pediu um vinho para acompanhar. Eu, muito esperto, o que eu fiz? Peguei esse conhecimento e gravei na minha cabeça. Ela gosta de pasta, de macarrão,
e também gosta de beber vinho. Guardei para mim. No segundo encontro, eu peguei essas informações e usei para melhorar a minha afinidade com ela. Eu convidei ela para ir num restaurante italiano maravilhoso que eu conhecia e chegar lá eu já tinha reservado uma garrafa de vinho muito boa que faria uma harmonização com aquele prato. E com isso eu ganhei ainda mais afinidade, porque ela percebeu que eu conheço os gostos dela e eu fui ganhando mais afinidade até desenvolver mais afinidade e ficar com ela. Mais afinidade, namorar com ela. Mais afinidade, casar com ela. E o grau máximo de afinidade que uma pessoa pode ter com a outra é filhos. A gente tem 2 filhas. Então o que eu costumo brincar? CRM é você conquistar afinidade, é você conquistar amor do seu consumidor. Aqui o meu exemplo, ele foi com a minha esposa, mas traga isso agora para a realidade entre varejista e consumidor final. A partir do momento que você conhece o seu cliente, que você captura informação e usa essa informação num segundo, num terceiro, num quarto encontro, você está criando afinidade. Quanto mais afinidade, mais amor. E quanto mais amor ele tem pela sua marca, mais ele prefere comprar na sua marca, comprar na sua loja, ao invés de olhar para a concorrência. E com isso você vai conseguir reter esse consumidor e fazer cada vez mais aumento no seu faturamento. Uma vez que a gente entende isso, a gente tem que se inspirar então que as informações do CRM, elas vão ser nossa aliada para formar aqueles grupos de pessoas, aquelas segmentações que vão nos amparar na hora de criar os nossos dias promocionais. Por exemplo, churrasqueiros. Eu tenho um dia no ano que é o dia do churrasco. Então por que não impulsionar, promocionar produtos que têm relação com o churrasco para um grupo de churrasqueiro? Olha que interessante. Da mesma forma eu tenho o dia do vinho. Então, dia do vinho, eu tenho que falar com os meus top clientes de vinho. Da mesma forma, eu tenho o dia dos pais e dia das mães. Se eu tenho o dia dos pais e dia das mães e eu sei quem são os meus pais e mães, eu tenho que pensar de 2 formas. Eu vou promocionar produtos infantis, talco, leite em pó, fralda. Eu tenho que pegar pais que têm o hábito de consumo de comprar produtos infantis. Eu não posso promocionar uma fralda para um pai que tem um filho de 30 anos. Então tudo isso eu tenho que levar em consideração na hora de usar os nossos grupos de consumo, tá? E é interessante também pensar na experiência do cliente. Quando você tem um dia comemorativo, uma data comemorativa, ele recebendo essa oferta de maneira personalizada, de maneira individualizada. Tudo isso gera engajamento, gera experiência. Então é importante que no seu CRM, no seu programa de fidelidade, você personalize, você utilize as datas comemorativas para poder impulsionar aquele produto ou aquela ação específica que você pensou para um grupo de clientes e fazer com que esse produto ou essa ação, essa narrativa, sirva como isca para atrair esse grupo para a loja e, consequentemente, elas vão comprar de você e aumentar o seu faturamento, mas mais do que faturamento, aumentar a experiência do seu consumidor com você através do engajamento. E agora eu quero falar da campanha que ela é top of mind em todo supermercadista, todo varejista. Campanha de aniversário da loja. Eu tenho plena convicção que 99% das pessoas que estão me assistindo agora já fizeram algum tipo de campanha de aniversário da sua loja. Isso é normal, a gente sabe que no varejo isso acontece muito, e a gente sabe também que um tipo de ferramenta ele é muito utilizado para esse tipo de campanha, que é o sorteio. E o meu objetivo aqui, pessoal, é dissecar, falar um pouco mais sobre possibilidades para uma campanha de aniversário e ver se faz sentido ou não para você. Então, o primeiro passo é falar de sorteio. Sorteio é universalmente, amplamente utilizado por muitos e muitos varejistas. É muito normal perceber que naquele mês de aniversário do varejo, daquela loja, existe uma campanha de um sorteio de um carro acontecendo e para o consumidor participar, ele precisa comprar R$50. Comprou R$50, ganhou um cupom digital no aplicativo para poder participar desse sorteio. Dessa forma, eu consigo aumentar o ticket médio do consumidor. Eu tenho que ser inteligente na hora de formar o preço que gera um cupom. Então, se o meu ticket médio está na casa ali de 40 e poucos reais, eu tenho que colocar um valor de cupom para que ele aumente, por exemplo, R$50. Eu preciso fazer o consumidor comprar um pouquinho mais para ganhar um direito de participar do meu sorteio. E dessa forma eu alavanco o meu ticket médio. Outra iniciativa muito interessante também é chamar o fornecedor para participar disso. O fornecedor, ele tem muita afinidade por esse tipo de campanha. Então, normalmente, o varejista consegue o valor dos prêmios patrocinado pelo fornecedor. E o fornecedor, em contrapartida, tem os produtos dele como produtos aceleradores, ou seja, o consumidor que compra R$50 ganha um cupom para participar do sorteio, mas se ele comprar um produto desse fornecedor patrocinador, ele ganha cupons em dobro, ele aumenta as chances de ganhar esse sorteio digital. Mas eu quero abrir a cabeça agora para um outro tipo de campanha que nem todo varejista está sabendo, e eu acredito que seja uma campanha até melhor do que sorteio. Cupons raspáveis. A clássica raspadinha, só que agora numa versão digital. Pensa que interessante. A cada R$50 o seu consumidor ganha uma raspadinha
no aplicativo. Ele vai raspar com o dedo e vai ganhar ou não ganhar um prêmio ali na hora. Mas por que eu defendo tanto um cupom raspável? O cupom raspável, ele tem algumas lógicas que ele torna essa ação mais atrativa. Primeiro, o consumidor obrigatoriamente tem que ter o seu aplicativo para poder raspar, então ele gera engajamento no seu aplicativo. Você pode trabalhar com a lógica de produtos aceleradores do fornecedor, que está patrocinando o prêmio, e você não está colocando dinheiro no bolso. Você pode elevar o seu ticket médio, colocando um valor para ganhar uma raspadinha maior do que o seu ticket médio, para estimular com que essa curva de ticket médio cresça. E o principal, a questão tributária de uma campanha de cupons raspáveis. Aqui eu trago um breve comparativo sobre essas principais alavancas que a gente observa para campanhas de aniversário. O que é interessante perceber? Sorteio digital. Eu vou conseguir aumentar a identificação das compras, assim como eu vou aumentar também a identificação das compras para cupom raspável. Eu vou fazer com que mais pessoas queiram se identificar para poder concorrer ao sorteio ou ganhar uma raspadinha no aplicativo. Potencial de ação com os fornecedores. Mesma coisa, o fornecedor ele apoia com mais facilidade sorteios e cupons raspáveis. Para ele faz sentido apoiar esse tipo de campanha pela lógica de produtos aceleradores. Engajamento no aplicativo, aí começa a diferença. Porque quando a gente fala de cupom raspável, o consumidor obrigatoriamente ele tem que raspar no aplicativo. Então a gente consegue assim estimular o consumidor a baixar o seu app e raspar, engajar, reter o consumidor no seu aplicativo. Enquanto o sorteio ele é mais mecânico. A pessoa ganha um cupom de sorteio, só que ela às vezes nem sabe, não acompanha vários e vários cupons que ela já ganhou. Então isso perde um pouco a questão do engajamento no aplicativo. Quarto ponto, impostos e taxas. Quando a gente fala de campanha promocional, pessoal, é importante ter em mente que toda campanha de promocional, principalmente campanhas maiores, elas precisam ser homologadas. Existe um órgão do Ministério da Fazenda chamado SECAP. Esse órgão é responsável por certificar campanhas promocionais. É um processo que você faz no site deles, submetendo uma regra para aprovação, e com isso você vai conseguir homologar a sua campanha promocional. Mas aqui mora uma grande diferença e uma grande vantagem para cupons raspáveis. Por quê? Quando a gente fala de sorteio, existe um pagamento de imposto que ele vai girar em torno de 20 a 25% do valor do prêmio. Ou seja, se eu estou sorteando um carro de 100 mil reais, significa que eu vou ter que pagar de 20 mil a 25 mil reais de imposto, mais as taxas para poder homologar essa campanha. Quando a gente fala de cupom raspável, eu tenho uma vantagem competitiva grande, porque o cupom raspável é uma modalidade de campanha que ela não exige pagamento de imposto. Ou seja, se você faz os mesmos 100 mil reais em prêmios, você não vai pagar os 20, 25 mil reais de imposto. Isso torna mais eficiente a sua operação, a sua campanha de aniversário, talvez até conseguindo assim colocar um prêmio maior do que você colocaria nesse ambiente de sorteio. Um outro ponto super relevante também é o número de ganhadores. O sorteio digital, tradicionalmente, você não vai fazer tantos ganhadores. Se você tem 10 prêmios que estão sendo sorteados, por exemplo, você vai fazer 10 ganhadores. Já cupom raspável não, ele tem uma outra característica. Por quê? Cupom raspável, você vai colocar prêmios menores, mas uma quantidade grande de pessoas que ganham. Ou seja, você vai pulverizar prêmios em grande parte do seu público e fazer isso virar um boca a boca. Felipe, tem certo ou errado? Tem alavanca melhor ou pior? Não, depende da estratégia. Inclusive, a minha opinião pessoal é, uma boa campanha de aniversário poderia ter as duas alavancas combinadas, porque ambas têm vantagens e desvantagens. Quando a gente fala de sorteio, você está sorteando um carro, uma moto, uma TV, no cartaz, no marketing, no Instagram, fica muito bonito. É interessante você ter um prêmio que puxa, que a pessoa sinta vontade de ter. E o sorteio ele contribui muito com isso. Ao mesmo tempo, o cupom raspável, você vai pegar esse mesmo valor de prêmio e vai pulverizar em vários vale-compras, que são os prêmios pequenos que você está dando para uma gama grande de pessoas. Então você vai fazer muito mais ganhadores, só que para o cartaz não é tão bom assim. Então o interessante mesmo é combinar essas duas estratégias. Aqui eu trago um exemplo de um cliente da Cresce Vendas, a Rede Smart, onde ela combinou as duas estratégias numa campanha de aniversário. Percebam, primeiro anúncio, sorteio de um carro. Olha o tanto que a imagem fica bonita, chama atenção, a gente quer participar. Ao mesmo tempo, no segundo anúncio da mesma campanha, ela mostra que são 100 mil reais em vale-compras sendo disponibilizado através de prêmios em cupons raspáveis. Ou seja, se eu divido esses 100 mil reais em vários vale-compras de 10, 20, 30 reais, eu estou fazendo um universo de ganhadores muito maior, enquanto eu faria num carro.
Só que o carro ele tem um apelo visual muito mais interessante do que cupom raspável. Só que cupom raspável engaja muito mais no aplicativo. Então tem prós e contras nas duas campanhas. Mas o meu objetivo aqui para você é mostrar possibilidades. E nós, da Cresce Vendas, somos especialistas em mostrar para você os prós e contras e te mostrar o melhor caminho a depender da sua estratégia, da sua verba e da sua equipe. Tudo isso, quando você contrata a nossa solução, você vai poder ter acesso a consultores que vão te atender de maneira recorrente, onde a transferência de conhecimento e a ajuda na elaboração de ações promocionais como uma campanha de aniversário são naturais no processo, além da plataforma que vai servir para você viabilizar tecnicamente para que tudo isso aconteça de maneira automática e sem dor de cabeça. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até breve.